Agora, senhoras e senhores goianos, prestem bem a atenção. O rio Araguaia está secando, o rio Araguaia está com risco grave de sobrevivência, de vida nos próximos anos. Essa é a verdade. Crimes ambientais, desmatamento, assoreamento do rio Araguaia. Fui neste feriado checar, provar, registrar e acompanhar todo o movimento SOS Araguaia com as melhores companhias possíveis da imprensa brasileira e da justiça brasileira. Parte a parte, acompanhem por fineza. As duas maiores provas de crimes ambientais. Imagens revoltantes de como se tira a água do rio Araguaia ou como se rouba a água do rio Araguaia. Vamos começar pela Fazenda Santa Rita de Jussara, que é de propriedade de um empresário paulista que se chama Luiz Henrique Quintal. E pasmem, daqui a pouco o Fantástico da Rede Globo nos prova quem é este criminoso ambiental que conseguiu licença evidentemente comprada. Tem mutreta, tem corrupção nesta licença. E a Secretaria do Estado de Goiás de Meio Ambiente precisa prestar muita atenção, porque vem aí a Justiça Federal para investigar e questionar quem deu a licença, por que deu e quanto custou essas licenças. A primeira, Fazenda Santa Rita manda para o ar. Imagens. 11 milhões de litros por hora. 11 milhões de litros por hora. É tanta água que daria para abastecer uma cidade do tamanho de Goiânia, com 1,5 milhão de habitantes pelo mesmo período. A água é retirada do rio Araguaia, um dos maiores rios do Brasil, para suprir 12 pivões de irrigação de um total de 29. Um conjunto de bombas cria um rio artificial com 8 quilômetros de extensão. A fazenda de um produtor paulista tem 4.000 hectares de lavouras irrigadas e até pista de pouso asfaltada no meio do cerrado. Aí estão as imagens da Fazenda Santa Rita de Jussara, de propriedade do empresário fazendeiro paulista Luiz Henrique Quintal. Luiz Henrique Quintal, daqui a pouco vocês vão saber quem é esse criminoso ambiental que faz isto aí com o rio Araguaia. Simplesmente canaliza o rio de uma forma brutal, estrutural, de fazer inveja. Uma Goiânia inteira de água. Esse cidadão é o responsável, ou o irresponsável. Da Fazenda Santa Rita, volte. Vamos agora para 1h30 depois de Aruanã, na agropecuária Mitre, próxima às fazendas São Paulo e Santa Elisa. Lá 4 motores enormes também tiram a água do rio Araguaia e levam para seus interesses escusos. É mais um crime ambiental desta família, hoje de herdeiros, da agropecuária Mitre, que é uma empresa de vários segmentos, e lá no rio Araguaia, propriamente no rio Água Limpa, tem esta agropecuária, que se chama Mitre. Manda para o ar. Flagrante Cajuru, rio Araguaia, 1h30 de Aruanã. Estamos aqui no rio Água Limpa, entrando nele, que é afluente do rio Araguaia, próximo à fonte do rio Itacaiú. Aqui é a Fazenda São Paulo. Aqui um conjunto de bombas, como podem observar, aproximadamente 40 a 80 cavalos, os tubos que cada motor desse
puxam de água do conjunto motobomba um diâmetro de 40 centímetros. Cada tubo deste que sobe, como vocês podem ver com exclusividade, são 4 motores sugando a água aqui do rio Água Limpa. Isso aqui equivale a milhões de metros cúbicos que saem daqui do rio Água Limpa, e o destino todos sabem. Então, na verdade, quando a gente fala que o rio Araguaia está baixando, diminuindo a água dele, a razão está, na verdade, em que os mananciais secando, nunca porque chove pouco aqui, e sim porque gente dessa laia aqui da agropecuária Mitre, que faz isso com o meio ambiente, acaba com as águas dos mananciais e leva para outros locais. Isso é um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio ecológico, um crime ambiental, literalmente. Herdeiros desta empresa de vários segmentos, aqui agropecuária Mitre, reclamam, xingam por causa de nossas reportagens iniciadas no final de semana, mas não há explicação, não há justificativa. Falar em comida e tirar a água do rio Araguaia? As autoridades competentes devem agir com rigor. Não é possível que a Secretaria do Meio Ambiente de Goiás autorizou um crime ambiental deste tamanho, desta proporção. Já sabemos que na fazenda Santa Rita, o dono criminoso ambiental é também um propineiro da Odebrecht, como mostrou ontem o programa fantástico da Rede Globo. E essa agropecuária Mitre é o quê? Santa não é. Ao sairmos do Rio, fomos ao batalhão ambiental na cidade de Aruanã e conversamos com o comandante Major Freitas, que lá está desde 2010, para saber dele sobre essas licenças que, para mim, para José Luiz da Atena, que participou deste movimento SOS Araguaia desde o sábado em debate na Rádio Aruanã FM, o procurador federal Mário Lúcio de Avelar, do Ministério Público Federal, e também o seu amigo pessoal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O meu entendimento é de que esse tipo de licença, ela é comprada, literalmente. E aí eu fiz este questionamento ao comandante do Batalhão Ambiental do Vale do Araguaia, que representa 51 municípios. Com a palavra, o Major Freitas. Em relação à retirada de água da forma, com motores, com estrutura, com canal, no caso da Fazenda Santa Rita, no caso dos motores da agropecuária Mitre, ao lado da Fazenda São Paulo, na sua opinião, não tem o que fazer, ou a questão é uma briga federal para ir até a justiça saber como essas licenças foram dadas? Qual a sua opinião, Major? A minha opinião que, como foi verificado lá, principalmente na Fazenda Santa Rita, onde teve aquela canalização que, de forma... o impacto visual é grande, né? Uma Goiânia inteira de água foi retirada, né? Eles estavam agindo de forma irregular, porque eles não possuíam a licença de funcionamento, né? Como foi feito o embargo, foi feito todo o procedimento, foi feito pela CECIMA, e até a Polícia Militar e também Ambiental aqui da companhia nossa acompanhou o pessoal da CECIMA e também realizamos a fiscalização lá. Então, acho que como eles já agiram dessa forma, tem que
ter um retrocesso em relação a essas licenças e eu acho que tem que ser todas canceladas porque eles não cumpriram o que precipitou a lei. Perfeitamente, concordamos plenamente com o senhor. Como eles não cumpriram o que determina ter a licença de funcionamento para retirar de água, como eles já agiram de forma irregular, eu acho que tem que ser combatido dessa forma. E tudo que foi feito tem que ser revertido e tem que ser feito o pagamento, né, de forma... através de alguma forma para reverter o crime ambiental que foi realizado. A punição, né? É a punição. Major, para concluir, em relação à pesca, como tem sido a fiscalização dos senhores? Esse período no Rio Araguaia, né, que é o período que o rio começa a baixar, os peixes começam a ter cardumes, a subir muito peixe, principalmente, igual essa semana tem muita denúncia em relação a peixes na região de Luiz Alves. Enfim, essa é a palavra da justiça, concordo plenamente, não há como discutir essa licença. É licença comprada, é corrupção, é propina mesmo, amigo. E agora você vai saber quem é o dono desta fazenda Santa Rita, o fazendeiro paulista Luiz Henrique Quintalo, que ontem descobrimos quem é a peça, quem é a figurinha, é propineiro. O programa fantástico da Rede Globo denunciou ontem à noite. Manda pro ar. Em Limeira, 3 candidatos receberam doações de Caixa 2, segundo o delator. Paulo Radiche, do PSB, Eliseu Daniel, do DEM e Luiz Henrique Quintal, do PSD. De 200 mil ao candidato Eliseu Daniel, ao Paulo Radiche 250 mil e ao Quintal o valor de 250 mil. Aí está. Tem imagem dele aí, pode voltar. O Luiz Henrique Quintal, o último, candidato à prefeitura de Limeira. Este aí mesmo. Ó, este aí, ó. Este é o Luiz Henrique Quintal, recebeu 250 mil reais em cash, em propina, em dinheiro vivo da Odebrecht, como candidato a prefeito de Limeira, interior de São Paulo. Ele que é o dono da fazenda Santa Rita, em Jussara, que tira uma Goiânia inteira, que rouba uma Goiânia inteira de água do rio Araguaia. E a outra empresa é a Agropecuária Mitre, que também conseguiu licença dessa mesma forma. Esclarecido este assunto, que representa hoje a nossa quinta parte da série especial SOS Rio Araguaia, o movimento dos goianos do bem e dos brasileiros que amam este rio que não é goiano, que é um rio nacional, essa nossa beleza histórica, essa nossa beleza natural e abençoada. A sua opinião, o seu comentário sobre o que está acontecendo no Rio Araguaia, e vamos dar sequência às reportagens e às providências através da Justiça Federal, de Mário Lúcio de Avelar, Procurador Federal, de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e também a Companhia Nacional da Investigação da Imprensa Brasileira, através da TV Bandeirantes, com José Luiz da Atena.